Agora, então, nós vamos para a segunda parte do livro A História Fiscal e Monetária dos Estados Unidos, escrito pelo Alan Blinder. E agora nós vamos pegar o período do Clinton para cá. Né? Eu acho que... Vamos ver, eu vou limitar esse call aqui a 40 minutos, não pode dar mais do que isso, senão fica muito chato. Então, vamos lá, vamos ver. Então, nós vimos que durante o período Reagan, o que ele fez foi reduzir fortemente os impostos, né, dizendo que a redução de impostos produz aumento da arrecadação. Portanto, para você reduzir o déficit, você tem que reduzir os impostos, com base na curva de Laffer. Ele dizia que chega um ponto em que o peso dos impostos é tão grande que compensa as empresas e indivíduos não pagarem imposto e correrem o risco de serem pegos. Então, conforme você vai aumentando a alíquota, a arrecadação total vai caindo. Eu vou falar para vocês que nunca houve comprovação dessa teoria, dessa curva de Laffer. Essa curva de Laffer é uma inferência absolutamente ad hoc. Ele propôs isso, foi aceita como uma verdade e está aí até hoje. Mas nunca foi comprovado. E o que aconteceu de fato, e a gente vai ver isso, que a redução do déficit e o aumento das despesas no período Reagan fez o déficit aumentar bastante. Né? Então, o que é importante aqui é que, depois da confusão dos anos 70, que teve uma alta forte da inflação, nós vimos isso, que fez o Volcker subir a taxa de juros para 19%. Depois dessa grande confusão, o período que foi de 1982 a 1990 é o segundo maior período, em termos de tamanho de período, número de anos, da história dos Estados Unidos. Ele só foi menor do que o período que foi de 2009 a 2020. Foi o maior período de crescimento dos Estados Unidos. Então, você teve uma enorme expansão em termos de anos e foram anos bastante, como sempre, turbulentos, muitas mudanças. Esse período é chamado de grande moderação. Por quê? Porque a volatilidade da taxa de crescimento caiu muito. A economia passou a crescer com mais disciplina, com menos maluquice, menos oscilação. E foi chamado o período da grande moderação. Né? E muita gente estuda até hoje, ou estudou no passado e continua estudando hoje, as causas dessa grande moderação. Por que você teve um período de moderação na história dos Estados Unidos? O Stock e o Watson, dois pesquisadores, publicaram em 2002 um artigo em que eles tentam mapear as causas desse crescimento. Muita gente saiu gritando, dizendo que era aumento de produtividade causada pela redução dos impostos, essas coisas, mas que não tiveram comprovação empírica para isso.
Quem foi pesquisar não encontrou evidências disso. Pelo contrário, Stock e Watson acharam que a política monetária contribuiu entre 10% e 25% das causas para a grande moderação, ou seja, para a redução da volatilidade da taxa de crescimento. Um segundo grupo de possíveis causas estão associados à sorte, ou seja, a eventos que não são necessariamente controlados. Você teve um aumento de produtividade que pode ser decorrência das alterações estruturais que as economias dos países avançados estavam passando naquela época. Foi uma mudança importante, um período de mudança importante no mercado de trabalho, na indústria em particular. Você teve uma introdução forte da automação industrial, você teve um aumento da produtividade. Né? Isso não foi resultado de política alguma. E você teve uma redução dos preços de commodities. Você teve menos choques de commodities. Então, o Stock e o Watson conseguem determinar que entre 20% e 30% foi desse tipo de sorte. E depois eles têm um evento que está associado a uma série de outros choques que ocupam residualmente a grande importância na determinação dessa grande moderação. É dizer que você teve um período de bonança por conta da sorte é acertado? Talvez, né? Talvez. O fato é que você não consegue explicar, se você vai estudar esse período, segundo o Alan Blinder, não houve um paper, um artigo que conseguisse mostrar claramente que a política fiscal tenha jogado um papel relevante nesse resultado. Não teve. Ainda que a reforma tributária tenha tido uma reforma importante sobre o Reagan em 1986. Em 1986, segundo o próprio Blinder, que dá o braço a torcer, foi a melhor reforma tributária da história dos Estados Unidos no pós-guerra. Né? Ela racionalizou demais a forma como você recolhe impostos, calcula o imposto e como recolhe. Ficou mais fácil. Foi uma reforma bastante, vamos dizer, eficiente nesse sentido. Mas ninguém conseguiu achar uma influência efetiva sobre a atividade, sobre o crescimento, sobre a taxa de crescimento, sob o ponto de vista da taxa de crescimento, segundo o Blinder, ela foi neutra. E esse período foi um período que teve coisas interessantíssimas. Por conta dessa alta, aqui, esse gráfico que está aqui, é o gráfico do rendimento dos títulos de 10 anos. Você vai ver aqui que o rendimento do título de 10 anos bateu na máxima em 81, 15,5%. Esse aumento da taxa de juro fez com que a América Latina explodisse, que os bancos americanos explodissem, em particular as empresas de poupança, que financiavam o sistema imobiliário. Então, você teve uma crise imobiliária gigante nos Estados Unidos. E por conta da crise da América Latina, os bancos americanos ficaram ameaçados de falência. Teve uma crise financeira lá. Os bancos americanos, Citi, Morgan, Chase, o Chemical Bank, todos esses ficaram ameaçados de falência, por quê? Porque as empresas de saving and loan tomavam empréstimos junto aos bancos, então, se elas quebraram, elas iam afetar o balanço dos bancos. E os países latino-americanos tinham dívidas enormes com os grandes bancos americanos. Também você teve um problema sério. Então, foi um período de esforço muito grande do Banco Central e do Tesouro americano para tentarem
estabilizar o sistema bancário dos Estados Unidos, né? A saving loans, tem cálculos, são feitos, não são muito precisos, ela pode ter custado entre 2% e 8% do PIB americano, né? Pelas falências, pelo esforço do Tesouro em recuperar as perdas. Nesse período, o Paul Volcker ele fez uma estratégia bastante interessante de constituir um fundo com dinheiro do Tesouro e colocar lá dentro esqueletos das saving loans e, com isso, sustentar os bancos. Ao mesmo tempo, o Nicholas Brady, que era o secretário do Tesouro, saiu correndo junto com os bancos e o Clube de Paris, que era onde ficavam, vamos dizer assim, os acordos com os países emergentes da época. Eles saíram para fazer um grande acordo para tentar resgatar a dívida da América Latina e, com isso, deixar os bancos americanos em pé. Não só os americanos, mas os europeus também, né? Teve um evento também super interessante durante esse período, que foi o crash de 1987. Foi a Segunda-feira Negra, que teve uma queda de 23% no índice Dow Jones. Do nada. Até hoje você tem um monte de trabalho acadêmico que não chega a uma conclusão satisfatória sobre as causas desse evento. Ninguém sabe ao certo por que teve a Segunda-feira Negra de 1987, que até hoje é a maior queda em um dia do índice, do índice Dow Jones. Curioso, né? Foi acontecendo no período. Esse gráfico mostra a contribuição da política monetária à grande moderação. Se você pegar do pico de 81 até 1990, você teve um longo ciclo de redução da taxa de juros. A taxa de juros caiu durante todo esse período, né? Isso contribuiu demais para a expansão. Foi nesse período, em 1984, que o Reagan chamou o Paul Volcker para uma reunião, estava ele e o James Baker. James Baker era o secretário do Tesouro nessa época. Aí o Reagan ficou lá, o Volcker lá. Aí o Baker foi para... O presidente Reagan está te ordenando que você não suba a taxa de juros antes das eleições. Ia ter eleições. Reagan ia concorrer. Reagan não, 83 é o Reagan. O Paul Volcker levantou e saiu da sala sem responder. Mas o que ele conta depois nas memórias dele é que ele não tinha plano nenhum de subir a taxa de juros. Mas, porra, não é papel do presidente dizer para o presidente do Banco Central o que ele tem que fazer ou não tem que fazer. Então, esse foi um período de muita movimentação, mas, apesar disso, se você olhar, de queda importante da taxa de inflação, da taxa de juros e de aumento de crescimento com baixa volatilidade. É o período também em que o Paul Volcker saiu do Banco Central. Claro, nenhum republicano queria reindicá-lo. Ele acabou saindo. E o Greenspan foi indicado para o Banco Central. E fez um longo período no Banco Central. Período que a gente vai ver de acertos e de erros.
De 1992 até 1998, o déficit público americano ele passou por muita esquisitice, se você olhar, né? O período Reagan inaugura, na opinião do próprio Blinder e de muita gente, um período no qual os republicanos passaram a falar muito sobre a responsabilidade fiscal e não praticá-la na prática. E pelo contrário, né? Sempre que eles puderam, eles reduziram os impostos, sempre que eles puderam, para compensar essa redução dos impostos, eles reduziram os gastos com aposentadorias e os programas de assistência médica e social, e aumentaram sempre os gastos com a defesa. Foi isso que eles passaram a fazer metodicamente como republicanos. Então, como guardiões do déficit público, do equilíbrio fiscal, eles passaram a justificar a transformação do déficit público em alguma coisa mais aguda. Esse gráfico aqui mostra o déficit público no início do Reagan, que era ao redor de 2,80, por aí. Ele foi, em 1982, até menos 6%. E quando ele saiu, o déficit estava em torno de 4% do PIB. Depois dele, veio o Bush pai. E o Bush pai, ele, ao contrário do Reagan, ele acreditava na disciplina fiscal. E ele tentou ajustar isso daí. Não foi fácil, foi uma guerra, a gente vai ver isso daí. Quando ele saiu, o déficit público já estava em recuperação porque tinha passado um orçamento com aumento de impostos. O Clinton aprofundou a política dele e, junto com o crescimento econômico, ele criou um superávit fiscal que foi elevado e constante pela primeira vez na história dos Estados Unidos. O Bush pai, ele tentou controlar os impostos com o orçamento de 1990. Ele estava colocando o fim à teoria Voodoo Economy, ou economia supply side, lado oferta, que é essa de cortar imposto, a economia cresce e você paga isso com novos impostos que você vai arrecadar. É como o pessoal do PT, que aumenta gasto, a economia cresce, você arrecada e paga o gasto. Porque cortar imposto é praticamente igual a aumentar gasto. A diferença é que quando você corta imposto, você vai cortar imposto, normalmente, no caso dos republicanos, de quem já tem muito dinheiro ou de empresa. E o Bush pai, ele fez o acordo por orçamento de 1990, que foi uma guerra. Uma parte importante dos republicanos não queria isso, e ele aumentou os impostos para tentar zerar o déficit ou chegar a um déficit de 0,5% do PIB. Se você tinha um déficit, já estava ali na beira de 5% do PIB, ele entregou com 3% do PIB, foi uma loucura. E o que ele propôs lá foi uma ideia que foi copiada depois pelo Clinton e pela gente aqui, é o seguinte: só poderia haver despesa, aumento de despesa, se você indicar receita. Portanto, se você aumentar imposto. Senão, nada feito. Né?
O Newt Gingrich, está errado aí, mas é Newt, um sujeito que eu considero infame, ele considerou esse o crime do século. E ele foi responsável pela derrota do Bush pai nas eleições. O que não é verdade. Né? O fato é que o conjunto das políticas adotadas pelo Reagan e pelo Bush pai acabaram levando a um aperto das condições econômicas. A taxa de crescimento caiu. Caindo a taxa de crescimento, ficava ruim para eles. Né? Bom, em 1993, o Clinton ele assumiu com uma equipe bastante, vamos dizer assim, notória. O secretário do Tesouro dele, o primeiro foi o Robert Rubin, que, aliás, ele foi chefe do Conselho Nacional de Economistas, um órgão que ele mesmo criou, e para cuidar do orçamento e da gestão do Estado, ele colocou o Leão Panetta, que era um cara que tinha a visão moral do déficit. Para você ter uma ideia, o Bush pai, quando fez o orçamento dele em 90, eles projetaram um déficit para 97 de 346 bi, ou 4% do PIB. A equipe do Clinton queria um déficit de 140 bi, muito mais ousado. E como a gente vai ver, como resultado dessa melhora substancial das condições fiscais, a taxa de juro caiu em termos reais fortemente, a credibilidade subiu e a taxa de crescimento bombou. No primeiro mandato dele, ele criou 11 milhões e 500 mil empregos e fez o mesmo número de empregos no segundo mandato. Nos dois mandatos dele, foram criados quase 24 milhões de empregos. Uma coisa impressionante. Isso ajudou a consolidar na cabeça de muita gente a ideia do multiplicador negativo do déficit. Quer dizer isso? Na cabeça de alguns economistas, quando você aumenta o déficit, a atividade econômica cai. Quando você reduz o déficit, a atividade econômica sobe. Por quê? Porque o multiplicador do déficit é negativo, por uma série de razões que eles colocaram lá. E é difícil acreditar nisso, de verdade. Você não tem exemplo numérico que chegue a isso. Não é tão imediato assim. O que o Blinder e outros economistas levam em consideração é que você reduzir o déficit faz com que a credibilidade aumente, a credibilidade aumentando, você aumenta os investimentos, a credibilidade aumentando reduz a taxa de juros, reduzindo a taxa de juros você aumenta os investimentos, aumentando os investimentos você aumenta a demanda para o capital, a taxa de crescimento sobe. Essa é a ideia geral que está por trás disso que aconteceu no período Clinton. Né? Você teve uma redução enorme do déficit público, com a criação de 24 milhões de empregos. Muita gente saiu defendendo que se você reduz o déficit, você tem um aumento da atividade econômica por conta do multiplicador negativo do déficit. Não é verdade. Durante esse
O período que veio posteriormente a isso foi o período do Greenspan e do Bush filho. Foi um período de crescimento econômico, redução de desemprego e redução da inflação. E você criou um mistério na cabeça de muita gente. Lá atrás nós vimos que havia uma relação entre a taxa de desemprego e a taxa de inflação. Quanto menor o desemprego, maior a inflação. Porque aumenta a demanda por trabalhadores, isso faz com que o salário do trabalhador suba. Subindo o salário, os preços sobem. Né? Era essa a interpretação. O que o Greenspan entendeu, e foi chamado o grande call dele, foi entender que aquele período foi um período específico na economia dos Estados Unidos que teve um aumento da produtividade. A produtividade aumentou. Aumentando a produtividade, o que acontece? O salário pode subir. Então, se a gente pegar os dados da economia americana, em 1996, o desemprego estava em 5,4. Em 2020, caiu para 3,9. Você já poderia pensar, pô, você pode ter tido inflação. A taxa de inflação estava em 3,4 e terminou em 3,4. Ora, estranho, né? Mas olha, a produtividade cresceu. A produtividade cresceu 2,1 em 96, 2,7 em 98, 3,3 em 98, aliás, 99, 4,2 e 2000, 3%. De 96 a 2000, ela cresceu 3,1%. A inflação, em média, foi 2,6%. Então, a produtividade cresceu mais que a inflação. Então, você não teria problema em aumentar salários. Você não teria problema em reduzir o desemprego. Por quê? Porque você tinha uma produtividade elevada, maior do que a inflação. Com isso, você criou um ambiente de, vamos chamar de uma sensação de prosperidade que foi importante para aquele período. Né? As pessoas, de fato, se sentiram mais confiantes. A taxa de juro foi caindo, o mercado estava mais desregulamentado, houve uma série de reformas no governo Clinton. Essas reformas reduziram a regulamentação do setor bancário. Era uma maneira que eles entendiam de aumentar o papel do mercado financeiro no crescimento da economia. Você desregulamenta, permite que o mercado financeiro turbine a economia. E como resultado dessa combinação, o que a gente viu foi a taxa de desemprego e inflação terem um comportamento extremamente positivo no primeiro governo Bush. A inflação ela se manteve comportada num primeiro momento e a taxa de desemprego caiu bem. Aliás, está aqui, né? Aqui, inflação. A inflação subiu a 3%. Depois ela caiu para zero, praticamente. E durante esse período, a taxa de juro começou a ter alguns engasgos. Né? Se a gente pegar lá no passado a taxa de juro, ela terminou o governo Clinton em quase 6%, subiu para 6,5% no começo do governo Bush, depois despencou para zero,
subiu de novo para 5 e caiu para 0 na grande crise. O JJ está perguntando: essa política estimulativa não resultou na exuberância irracional do Greenspan? É o que nós vamos ver. Né? Durante esse período, justamente por conta de taxas de juros mais baixas e desregulamentação, nós tivemos primeiro uma bolha. A primeira bolha do governo Bush foi a bolha das .com, foi uma enorme bolha. Boa parte das empresas americanas, elas faziam seus planos de aposentadorias dos seus funcionários comprando ações e passaram a comprar ações de empresas de internet. E as ações só subiam. Então, as empresas e os funcionários das empresas se achando cada vez mais ricos, porque a taxa de juros estava baixa, mas as ações estavam subindo. Quando a crise estourou, o mercado derreteu, caiu 75%, muitas das ações viraram pó, simplesmente. Né? E o Banco Central passou a fazer intervenções pesadas para segurar os mercados. É o que depois foi chamado de Fed Put. Olha, o mercado está indo bem, bem para cacete, não sei o quê, bomba, bolsa subindo, não sei o quê. Caiu 75%, o Fed foi lá e reduziu a taxa de juros para 1%. Depois veio o ataque das Torres Gêmeas, o Fed jogou a taxa de juros no final para 0%. E, curiosamente, nesse período, você teve superávit até 2001 de 1,2% do PIB, que era um legado deixado pelo Clinton. Só que, quando veio a crise das .com e das Torres Gêmeas, o que o Bush filho começou a fazer foi reduzir os impostos. Os impostos que tinham sido aumentados no Bush pai foram todos reduzidos no Bush filho. E ele saiu de um superávit médio ali de 1,5 para um déficit de 1,5, 3,30, 3,40 e por aí foi. Para um déficit, na média, de 3%. Então, mais uma vez, republicanos, eles são extremamente falcões com o déficit público quando o governo é democrata. Quando o governo é republicano, eles são extremamente democratas em relação ao déficit público. Só que a maneira como eles aumentam o déficit é diferente. Eles aumentam o déficit reduzindo impostos. E a redução de impostos é uma coisa permanente. Se você começa o déficit assim, você não tem mais como fazer. Você vai aumentar imposto depois? Pancadaria. Então, durante esse período, o déficit público aumentou e a taxa de juros ficou extremamente baixa. Ele deixou a taxa de juros abaixo de 2% de 2001 até 2004. Quando o Bernanke assumiu em 2004, você já tinha a inflação subindo. Ó, a inflação está aqui, ela estava subindo. Ó. Ela subiu de 2% para 3%, 4%. E ficou alta durante todo esse período. E mais, as bolsas estavam subindo fortemente e os imóveis estavam claramente numa bolha. Se você pega os preços dos imóveis, vamos ver se eu pego aqui.
Se você pegar os preços dos imóveis durante esse período, os preços dos imóveis saíram de 2002 de 116 para bater 180 em 2006. E o Fed começou a subir a taxa de juro mais agressivamente em 2004. Em 2004, ele estava com a taxa de juro a 1,25. Ao final do ciclo, que foi no final de 2006, a taxa bateu 5,25. Aí subiu 5% a taxa de juros nesse período. O que aconteceu com os preços dos imóveis? Os preços estavam subindo, bateram o topo e começaram a cair. Começaram a cair. À medida em que eles foram caindo, como os bancos, as seguradoras e as famílias estavam extremamente alavancados em dívida, à medida em que o valor dos imóveis começou a cair, as garantias que bancos e seguradoras tinham começaram a perder valor. E os bancos começaram a diminuir o crédito, chamar as pessoas, ó, paga a sua hipoteca aqui, eu não tenho mais garantia. Ô, Diego, não, eu estou aqui, rapaz. Todo dia aqui. Então, quando aconteceu isso, os bancos começaram a pedir valor, mais garantias, os preços dos imóveis foram caindo, mais ainda. O que aconteceu daí para frente foi o colapso do sistema bancário americano. Por quê? Porque você teve uma enorme crise de balanço, que a gente chama. As empresas tinham dinheiro a receber, os bancos tinham dinheiro a receber dos seus clientes, só que o dinheiro que os clientes iam pagar estava associado ao valor dos imóveis que eles tinham. Como o valor dos imóveis caía, os clientes foram ficando sem dinheiro. E isso num nível de alavancagem absolutamente gigantesco. Não dá tempo da gente conversar sobre isso, vale um call só para essa crise. Uma crise sensacional, no sentido da loucura que foi. E os bancos estavam extremamente alavancados e foram derretendo. Né? O sistema bancário americano perdeu 1,5 trilhão de dólares em termos de valor das suas carteiras na fração de alguns meses. A atividade econômica implodiu. Em um mês apenas, você teve 800 mil desempregados. Uma coisa espantosa. O total foram 15 milhões de pessoas desempregadas, não, deu 20 milhões de pessoas desempregadas e 6 milhões de famílias perderam as suas casas. Nós tivemos uma situação extremamente crítica. E dessa vez, quem era o presidente do Banco Central era o Ben Bernanke. A partir daí, o que você passou a fazer foi coordenar as atividades do Tesouro e do Banco Central na tentativa de estabilizar a economia. Então, você produziu um déficit público em 2009 de quase 10% do PIB, 8,7% do PIB em 2010, 8,4% do PIB em 2011, 6,7% em 2012 e 4,1% em 2013. E à medida em que esse déficit ia sendo reduzido, a taxa de crescimento ia caindo e o Fed tinha que compensar isso, mantendo a taxa de juros baixa
e aumentando a quantidade de dinheiro na economia. Então, a partir desse momento, a política fiscal passou a ser extremamente expansionista num determinado momento, que vai de 2009 até 2011, e a partir daí ela passou a ser uma política fiscal contracionista, porque você reduziu o déficit muito, muito rápido. Essa redução do déficit produziu um aperto nas condições econômicas, a atividade econômica caiu, o Fed teve que baixar a taxa de juros de novo e fazer um aumento da oferta de moeda no quantitative easing. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Está aqui os Fed Funds. Então, de 2009 a 2016, a taxa de juros do Banco Central americano ficou em zero. Em 2014, o Bernanke falou em começar a tirar dinheiro da economia e subir a taxa de juros, o mercado pirou. O mercado afundou. Foi chamado de Taper Tantrum, chilique do mercado. E ele manteve a taxa de juro estável, próxima a zero, de 2009 a 2015. Em 2016, ele começou lentamente a subir a taxa de juro. O ciclo de alta da taxa de juro terminou em 2019, quando o Trump teve o chilique, quase enlouqueceu, queria matar o Jeremy Powell, ela terminou com 2,5% de taxa de juros. Para depois mergulhar novamente, cair para o zero durante a crise da Covid-19. Essa taxa de juros foi mantida em zero até 2022, e aí ela teve que subir rapidamente, um dos movimentos mais rápidos de alta da taxa de juros da história. Ela subiu para os atuais 5,25, por causa da inflação. Ô Fabrício, tá bom? Então, esse é um período que ele cobre no livro, é por isso que eu indico esse livro. Ele cobre muito bem, faz as reflexões importantes, como é que o Banco Central reagiu, como é que o Tesouro reagiu, como é que a política fiscal combinou com a política monetária, ou não combinou, como é que uma atrapalhou a outra. Durante esse período aqui, essa redução do déficit público é chamada de fiscal cliff, o abismo fiscal, né, que fez contração da atividade econômica, deu susto em todo mundo. Depois o Bernanke foi lá e fez a ameaça, todo mundo saiu correndo, causou muito, muito susto. O que é importante nesse período que vai de 2009 até hoje, ou até o 2022, é o conjunto de ações de política fiscal e monetária para tentar estabilizar a atividade econômica, né? Em duas crises gigantescas. A crise de 2008, que resultou de uma bolha financeira enorme, a maior da história, e a de 2020, que resultou da pandemia. Então, nós tivemos o início desse processo com Alan Greenspan. Alan Greenspan ele teve uma grande sacada, que foi o call da produtividade, que estava absolutamente correto. Ele se entusiasmou demais, jogando a taxa de juro para baixo, desregulamentando o mercado. Ele era um fanático por desregulamentação de mercado, ele achava que o mercado sozinho ia fazer tudo. Desregulamentou o mercado ainda mais, produziu bolhas, produziu a bolha.com e a bolha imobiliária de 2008 e 2009. Foi ele. Essa política, essa visão de política econômica em geral, né? O que as crises colocaram para o sistema bancário
aliás, para a política monetária, foi que, quando você tem uma crise grande, o limite da taxa de juros do Banco Central não precisa ser necessariamente o Zero Lower Bound, que antes era ali na faixa de 2%. Você pode ter taxas de juros, inclusive, negativas, né? Mais que isso, você pode fazer alguma coisa como o quantitative easing, que é o Banco Central sair imprimindo moeda rapidamente para tentar estabilizar o sistema bancário e impedir que a oferta de crédito tenha uma queda. Depois você tem o Forward Guidance, que foi outra criação desse período, que foi uma inovação importante que mostra como a política do Fed, do Banco Central, quando ele tem credibilidade, pode influenciar na estabilização das expectativas. E, por fim, foi um período que consolidou o sistema de metas de inflação. Então, você teve esse legado, né? E no capítulo final, ele faz um balanço desses 60 anos de política fiscal e monetária, fala sobre um pouco a perspectiva para cá. Ele fala que hoje, e é verdade, eu já falei diversas vezes para vocês, hoje a formulação de política fiscal e monetária, ela tem um conteúdo neoclássico, que ele chama, uma síntese que pegou um pouco de cada escola, mas que tem ainda um apelo keynesiano, que não é o que vocês acham que é, mas é que leva em consideração que os preços são rígidos, eles não são flexíveis. Então, o mercado não pode ele não consegue automaticamente se estabilizar. Ele requer algum tipo de atuação de política monetária, de política fiscal, para ter uma estabilização, né? Mas ele incorpora, hoje, essa teoria neoclássica, incorpora contribuição de várias outras escolas. O Real Business Cycle, que é uma escola, expectativas racionais, que é outra. Então, você tem um arcabouço teórico hoje muito, 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 muito mais robusto do que há 30, 40 anos atrás, do que há 60 anos atrás, quando o pessoal fazia as folias que a gente viu que fazia. Os keynesianos iam lá, tocavam o pau no déficit, os monetaristas achavam que bastava controlar a moeda, que você controlava tudo. E ao longo do tempo, para a infelicidade geral da humanidade, que virou cobaia de economista, o legado é esse, né? O que ele coloca é isso. Ele fala que as expectativas racionais foram testadas e se mostraram muito mais um instrumento teórico, né? Ele não tem serventia efetiva nos seus grandes conceitos, né? Para a política, para a policy. Você precisa um pouco mais de flexibilidade. Ele também fala um pouco sobre a eficácia da redução do déficit, né? Por que reduzir déficit é importante? É muito mais por causa da credibilidade do que pela questão do multiplicador. Eu acho que isso também é importante. Ao longo do tempo, isso ficou comprovado, né? Ele cria ele retoma uma frase antiga que fala que não há ateus nas trincheiras, né? Quando você está naquela trincheira de guerra, aquelas da Primeira Guerra Mundial, que as trincheiras pestilentas, e de repente você pode ser chamado para sair e morrer, ou que tem bombardeio em cima de você, devia ser uma coisa pavorosa. Ninguém consegue ficar ateu. Se é ateu, não fica. Passa a acreditar em Deus. A mesma coisa vale para a política econômica. Se você está
no governo ou no Banco Central e passa por uma grande provação, as suas grandes crenças, elas são muito testadas e provavelmente você vai ter que se desfazer dela para responder rapidamente na atividade econômica. Veja o Paulo Guedes durante a crise, né? Claramente foi isso. Ele teve que reagir de maneira bastante, vamos dizer assim, contrária às crenças teóricas dele, para dar conta do que estava acontecendo ali. E é isso que os banqueiros centrais ou os caras que estão em governo aprendem, ensinam para a gente. Ó, quando você vai para o governo ou para o Banco Central, filho, presta atenção no que você vai fazer, porque a realidade ela é muito mais dura do que você imagina. Né? E você vai ter que reagir de maneira efetiva. Né? Não tem conversinha lá. Uma outra coisa que é importante, que ele ressalta, eu acho que é o que sobra junto com a eficácia da redução do déficit, é que a independência do Banco Central se mostrou uma coisa muitíssimo importante durante todo esse período. O fato do Banco Central ser independente garantiu credibilidade à política monetária, tornou o trabalho do Banco Central mais fácil para atuar nos ciclos. Então, a independência do Banco Central é muito importante. Né? A gente viu que o Lyndon Johnson tentou ferrar com o banqueiro central, o Nixon tentou ferrar, depois ele botou um banqueiro central só para chamar dele, chamar de seu. O Reagan tentou peitar o Banco Central. Eu não contei aqui, mas ele tentou dar um golpe. Ele tentou aumentar a diretoria do Banco Central. Os que fazem aí em cortes superiores de justiça, lá na Venezuela fizeram na Hungria, de aumentar o número de juízes para você mudar a composição. O Reagan tentou fazer isso, aumentar a quantidade de diretores. Ele indica mais diretores, aí ele domina o FONC. Disseram para ele que não ia rolar. O Bush pai teve uma postura com o Banco Central que foi razoavelmente ok, e a partir do Clinton adotou-se uma estratégia de respeitar a posição do Banco Central. Pelo menos os governos democratas, o Bush também foi assim, o Trump não, mas o Bush foi assim. As decisões do Banco Central não recebem comentários dos governos. Então, nem o governo Clinton, nem o governo Bush filho, nem o governo Biden comentaram ou comentam as decisões de banqueiro central. Eles dizem sempre: essas decisões são do Fed, nós não nos metemos. Isso é importante. O Trump não. O Trump ele foi um que voltou atrás no tempo e tentou de toda maneira influenciar as decisões do Fed. Tirou a Janet Yellen, que merecia mais um mandato com certeza. Pôs o Jeremy Powell, achando que, sendo ele republicano, ele ia mandar no Jeremy Powell. O Jeremy Powell não topou. Pôs gente que era claramente trumpista na diretoria do Fed, mas não conseguiu dominar o Fed. Quase enlouqueceu e quase deixou a gente louco. Por fim, uma outra coisa que ele fala, que é importante, é o que ele chamou de déficit democrático. Essa frase, esse conceito, está muito em voga há já 20 anos. E ele fala que é importante
né, um capítulo final, conter esse déficit democrático, zerar esse déficit, qual seja. As instituições, todas elas têm seus papéis. O Banco Central é uma instituição. Você atuar contra o Banco Central é atuar contra uma instituição que tem valor. A credibilidade da instituição é fundamental para estabilizar a economia, para baixar a taxa de juros e fazer a economia crescer. Quando você ataca a credibilidade do Banco Central, a credibilidade dela cai. O Trump tentou fazer isso. Claramente. Né? Ele rompeu com a democracia nesse sentido. O JJ foi que o companheiro não está nem aí. Também, aqui no Brasil, essa tentativa do presidente de minar a credibilidade do Banco Central, porque tem um diretor, um presidente que foi indicado pelo antecessor, é uma postura extremamente danosa para a estabilidade e para o crescimento da economia. O Banco Central tem que ser uma instituição que goze de prestígio na sociedade, tem que ser prestigiada. Assim como a justiça tem que ser prestigiada, a presidência da República, o Senado, a Câmara, né? As universidades. A gente tem que, na democracia, procurar que as instituições tenham reputação. Né? E isso vale para a política fiscal e vale para a política monetária, sobretudo. O Banco Central precisa ter independência. E a independência do Banco Central tem que ser respeitada. E isso traz resultados positivos para a economia. Isso faz a economia crescer. Mas isso do Lula não é de hoje, já fez isso em outros governos. Não, Bruno, fez não. Ele não. Pelo contrário, ele nomeou o Meirelles para o primeiro governo dele e colocou o Meirelles como ministro, um status de ministro, para que ele tivesse imunidade. E ele respeitou. Ele podia reclamar e tal, mas é aquela coisa de político, só para falar. Não é o que aconteceu agora. Mas, sinceramente, Meirelles foi muito combatido pelo PT. Pelo PT, tudo bem, Bruno. Ok. Isso aí, qualquer um vai ser. Até eles mesmos são. Mas o importante é o presidente da República. E o presidente da República, nesse caso, o Meirelles foi o banqueiro central mais longevo da história do Banco Central até aquele momento. Com 8 anos completos lá. O primeiro. A tradição era derrubar presidente de Banco Central. Ele foi o primeiro cara a deixar o banqueiro central nos 2 mandatos dele. O Fernando Henrique não conseguiu. Ele tentou, mas não conseguiu. Ele queria, mas não conseguiu. O Itamar ele trocava de banqueiro central como ele trocava de roupa. O Sarney, idem. O Collor. Né? O Temer e o Bolsonaro deixaram sempre o mesmo presidente. Mas o primeiro que conseguiu fazer isso foi o Lula. E deixou o Meirelles blindado. Justiça seja feita. Seja feita. Mas a gente vai falar de Brasil em outra oportunidade, porque aí nós estamos entrando nas nossas interpretações. O papel dessa live, ou desse vídeo que vai ficar no meu canal do YouTube, é falar sobre esse livro. Então, está aqui, esse livro tem uma leitura de 60 anos de política fiscal e monetária, e o fundamental foi tentar entender como é que as duas se conversaram ao longo do tempo, como é que elas foram evoluindo e quais são as suas perspectivas. Tá certo? Bom, gente, é isso.
teremos mais livros para serem discutidos. O próximo é o Mortes por Desespero, do Angus Deaton. É um professor de Princeton também, lá como o Alan Blinder. Ele é prêmio Nobel de Economia, a área de pesquisa dele é em microeconomia. Esse livro é um baita livro e a gente vai, a partir desse livro, entender bastante coisa do momento atual em que nós vivemos, em particular que os Estados Unidos vivem. Então, quinta-feira já temos um encontro marcado aqui. Vou pedir para vocês darem like. Quem está assistindo depois, por favor, comente, faça alguma avaliação, boa ou ruim. Quem não está inscrito no canal, por favor, se inscreva. Divulgue o canal e os vídeos para seus conhecidos, gato, cachorro e passarinho. É isso, gente. Boa noite e até amanhã no Código de Abertura. Até.